Diz assim a palavra do Senhor na carta do apóstolo Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, ou no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Meus queridos e amados irmãos, nobres adefenses, eu quero falar nesta noite sobre o tempo de construir. Tempo de construir. Se você observar, existe tempo para tudo. Como disse o rei Salomão em Eclesiastes. E se tem um tempo que, na sabedoria de Salomão, não é um tempo de construir, é o tempo de guerra. Porque Salomão construiu todas as coisas da nação de Israel? Porque foi Salomão quem construiu a casa real. Foi Salomão, Davi chegou a construir, mas Salomão construiu um maior e mais amplo e mais belo. Porque foi Salomão responsável por construir o templo. E se os irmãos observarem, é Salomão que construiu toda a estrutura da nação de Israel para ligar todas as tribos a Jerusalém, a capital de Jerusalém à época. Por que não foi Davi? Embora Davi foi um grande construtor, embora Davi construiu muita coisa, embora Davi construiu, arquitetou e construiu muitas das estruturas que nós vamos até observar, até os dias de hoje estão lá. Mas por que não foi Davi marcado pelas grandes construções? Ele construiu, mas quem ficou marcado pelas grandes construções foi o seu filho, o rei Salomão. Ele reinou por 40 anos, e depois de 40 anos Salomão ficou marcado pelas construções. Por quê? Porque no tempo de guerra não se constrói. E o que se constrói, naturalmente, é para se destruir outra coisa. Exemplo, quando um país está invadindo outro país, quando ele constrói uma ponte, é com a finalidade de avançar na destruição daquele país. Normalmente ele não constrói pontes, ele destrói pontes para dificultar que o outro exército o alcance. Mas tudo que é construído no tempo de guerra é pensando em destruição. Outro exemplo, castelos. Anota isso na mente, castelos. É construído por causa do tempo de guerra, para a proteção no tempo de guerra. E nos castelos é construído áreas, normalmente áreas elevadas e fácil acesso, onde se colocam as armas, vamos dizer assim, de grosso calibre, de calibre mais forte, os canhões. Pode observar, onde é que ficam os canhões? É dentro dos castelos? É na entrada do país, da cidade? É só olhar aqui Santarém, é dentro dos castelos, das muralhas, protegido. Por quê? Foi construído para a guerra. Agora, as outras construções, as casas belas, as fontes, as praças, né? As outras construções, as bibliotecas, geralmente são construídos após a guerra. Só que o que nós estamos observando aqui em Judas
é que Judas está instruindo o povo de Deus a construir no meio da guerra. Eu vou repetir, Judas está instruindo o povo de Deus a construir castelos, fortalezas, muralhas no tempo de guerra. E é o que eu quero explicar nesta manhã, em rápidas palavras. Eu fico imaginando um estudante da Bíblia que resolve estudar a Bíblia inicialmente da forma como ela está. Ele começa ali por Gênesis, termina o Antigo Testamento, aí vai para Mateus, aí vai passando. Aí quando ele chega na carta do apóstolo João, ele vê a carta do apóstolo Judas, não tem nem capítulo, é só um, que são 20 versículos, 25 versículos. Ele olha e fala, eu vou passar aqui, respirar um pouco aqui em Judas, eu vou respirar um pouco aqui nessa carta, porque eu já sei, pelo que os outros falam, que a carta de Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, o livro das revelações, vai me exigir tempo, vai me exigir atenção, vai me exigir mais estudo. Então eu vou passar aqui rapidinho por Judas. Aí quando ele começa a ler Judas, ele vai observar que não vai ter o direito de passar rapidinho pela carta de Judas. Só para tipo de contextualização, Judas aqui não é Judas, um dos 12 apóstolos de Jesus. Até porque Judas tirou a sua própria vida antes mesmo que Jesus ressuscitasse. E esta carta foi escrita cerca de 70 anos depois que Jesus inaugurou a igreja dele através do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então esse Judas aqui, a tradição fala que é meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José, irmão de Jesus. E quais são os pontos em que o estudante da Bíblia vai observar que vai precisar prestar atenção? Você vai ver tantos livros se repetindo muitas coisas, e Judas vai contar duas coisas aqui que não tem em lugar nenhum da Bíblia. Nem no livro da Revelação que Apocalipse vai estar. A primeira delas vai estar no versículo, creio que 8, 9, que é a história do Miguel arcanjo, do arcanjo Miguel, trocando aqui as ordens, arcanjo Miguel, contendendo com o diabo, até aqui, ponto comum, os anjos de Deus contendendo com os demônios, mas aqui o diabo é o líder, Satanás. O problema é o que contendendo pelo quê? Disputando a respeito do corpo de Moisés. Até aqui, em nosso tempo, depois do tempo dos apóstolos, a gente não tinha ideia de que o corpo de Moisés foi disputado, porque a gente sabe que Deus escondeu o corpo de Moisés. Aqui, aí Judas vai dizer que, ou disse que o corpo de Moisés, Satanás queria expor. Queria para si, porque a nação de Israel usasse o corpo de Moisés, o idolatrasse. Sem o corpo de Moisés, muitos judeus já idolatram, imagine com o corpo de Moisés. E Deus escondeu o corpo de Moisés, em proteção e fidelidade ao próprio Moisés, e também à nação de Israel. Aí você fala, mas por que Judas, defendendo, instruindo e ensinando o povo de Deus a defender a sua fé? Quantos tem fé em Cristo Jesus aqui? Levante suas mãos e dê glória a Deus. Além de você ter a fé, você precisa entender que você precisa defender a tua fé. Você precisa proteger a tua fé. É bem verdade que a fé é como escudo que ataca, que impede que os dados inflamados de Satanás cheguem até nós e nos destrua. Mas nós precisamos proteger esta fé. A fé, daqui a pouco eu vou dizer qual fé. E Judas está instruindo, aí você pergunta, por que Judas
conta uma história que não está em lugar nenhum da Bíblia. Que o corpo de Moisés foi disputado. E que Deus mandou o arcanjo Miguel, uma das personalidades mais importantes dos seres angelicais, para proteger e guardar o corpo de Moisés. E que ele contendeu com o diabo, e a sua contenda, ele não usou a sua autoridade, ele usou a autoridade de Deus. Que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Judas vai explicar nesses breves versículos como seria os últimos dias da igreja na face da terra. Seria tempo em que falsos profetas, falsos mestres, falsos crentes estariam se levantando no meio do povo. Eles ou estariam vindo de fora da igreja para tentar destruir o povo, ou se levantariam no meio do povo de Deus. Falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsas pessoas que se levantariam no nosso meio para tentar tirar a nossa paz, a nossa salvação, e nos tirar do caminho da salvação, nos tirando a fé em Cristo Jesus. Ele está ensinando e está mostrando como é que se levantaria. E ele mostrou como é que se levantaria esses homens. Como eu e você poderíamos identificar esse povo. Como é que se identifica um falso profeta? Pela profecia? Não. Até porque tem profecia que demora a se cumprir. Obviamente que se a profecia é verdadeira, ela vai ser verdadeira como? Como é que a gente vai saber que uma profecia é verdadeira? Se ela se cumprir. Se alguém aqui chegar, levantar a sua mão e dizer: eu estou profetizando na vida de fulano de tal, uma casa. Você vai receber uma casa em tantos dias. Ok. Deus fala essas coisas também. Você não crê? Eu creio. Agora, como é que a gente vai saber? Eu sou obrigado a crer nisso? Não sou obrigado, não. Como é que eu vou saber se vai ser de Deus mesmo? Se no tempo que ele disse, cumprisse. Ô irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos estão acreditando em profecia que não faz nem sentido. Já passou anos, já passou décadas, e as pessoas ainda estão acreditando naquela profecia e naquele profeta. Como é que se sabe que a profecia é verdadeira? Se ela se cumprir, ou se ela estiver embasada na palavra de Deus. Se ela estiver diretamente embasada nas santas e sagradas escrituras, ela pode ser considerada verdadeira. E se é uma revelação para o futuro, ou uma revelação do passado, só pode ser colocada à prova quando ela realmente se comprovar verdadeira. Se não se comprovar, irmãos, pode descartar. Mas isso é a profecia, presta atenção aqui. É a profecia, não é o profeta. Como é que eu identifico um falso mestre? Pelos ensinos? Então deixa eu bugar sua mente aqui agora. Também não. Não é pelos ensinos. Porque se os irmãos observarem a igreja de Laodiceia, não tinha falso ensino. Jesus não contestou os falsos ensinos da igreja de Laodiceia. Jesus contestou a forma como a liderança da igreja estava conduzindo a igreja. Como é que se descobre um falso pastor? Irmãos, a gente se descobre falso mestre, falso pastor, falso profeta pelos seus frutos. Igreja de Deus, aprenda, são os frutos que revelam quem são as pessoas. São os frutos, não é o que ela fala, não é o que ela profetiza, não é o que ela ensina, são os seus frutos. Se os seus frutos são bons, a árvore é boa. Se a água é doce, a fonte é boa. Caso contrário, não é. Então o apóstolo Judas está ensinando ao povo de Deus: como é que vocês vão decidir? Vai ter. Vocês vão decidir como? Como é que eles se identificam? Quais são os frutos desses falsos profetas? Em especial dos falsos mestres. Porque os falsos profetas ainda dá pelo tempo descobrir se eles são os falsos profetas. Mas os falsos mestres, eles usam as escrituras. Como é que descobre? Como é que esse pessoal se comporta?
se comporta, sabe como? Desrespeitando autoridades. Sabe como é que eles se comportam? Sendo obscenos, lascivos. Como é que eles se comportam? Se comportam levando pessoas, colocando pessoas uma contra as outras. Como é que ele se comporta? É só olhar, só são 25 versículos da carta de Judas que vai dizer de maneira clara, cristalina, quais são os frutos dos falsos mestres e dos falsos profetas e dos falsos pastores e de falsos quem quer que seja que se levante no meio do povo de Deus para mudar a direção da igreja. Se comportam desacatando a autoridade. Porque Judas cita uma história que não está escrita em lugar nenhum. Eu creio sim, claro que foi o Espírito Santo que revelou, e obviamente que também na tradução oral da nação de Israel há essa história também, já está escrito em outros livros, que como entrou na carta de Judas, deve ser considerada como verdade, porque Judas usa um termo de um arcanjo, de uma pessoa do mais alto gabarito, entre os seres celestiais, no reino de Deus, porque ele está usando o homem de maior, ou o anjo de maior autoridade, protegendo, obedecendo, seguindo as ordens de Deus, guardar o corpo de Moisés. É porque eu e você, como autoridades de Deus, como servos de Deus, ainda assim, mesmo a serviço de Deus, nós não podemos nem abusar de autoridade, nem desrespeitar a autoridade. Irmãos, veja qual é o parâmetro. Não é parâmetro entre humanos, não. Não é um parâmetro entre o pastor, a autoridade religiosa, e uma autoridade política ou uma autoridade policial, não. É a autoridade no meio espiritual e no meio humano. Uma autoridade angelical e uma autoridade demoníaca. Mas mesmo a serviço de Deus, o arcanjo Miquel não abusou da sua autoridade. Presta atenção, quer saber como é que é o falso profeta? Ou das duas umas, e normalmente quem comete uma, comete outra, ou abusa da autoridade, ou desrespeita a autoridade. Se você vê alguém desrespeitando a autoridade, pode ter certeza que quando ele tiver a autoridade, ele vai abusar da autoridade que ele tem. É por isso que precisa ter respeito entre nós líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, líderes de ministérios. Nós precisamos entender, nós somos líderes, nós temos que tomar uma postura de líderes, temos que usar a autoridade, temos sim, mas temos que entender que a maior autoridade é Deus, é Deus que ainda tem todo o poder em suas mãos, é Deus. Nós temos autoridade sobre Satanás e sobre os seus demônios. Se dissermos para eles saírem, eles têm que sair. Mas até nessa autoridade não precisamos abusar da nossa autoridade. Veja que o arcanjo Miguel disse que o Senhor te repreenda. Ele poderia pegar a espada. Vamos imaginar como é que a gente imagina os anjos, né? A gente imagina os anjos como? Com duas asas, grande, bonitona, anjo de 3 metros, vestido, né, branco, bonitão, rosto brilhando, e uma espada atrás, de fogo ainda, né? Espada de fogo, né? Que somos pentecostais. Aí ele puxa aqui, vem pra cá, seu capeta. Não estava servindo a Deus? Não estava obedecendo a Deus? Mas até isso nós temos que entender. Ainda existe hierarquias de autoridade. Quer saber como é que é um falso profeta? Quer saber como é que é um falso pastor? Quer saber como é um falso mestre? Ele pode estar ensinando aqui, mano, tudo bonitinho. Embora eles não ensinam bonitinho. Mas a lógica é tão organizada, tão orquestrada, que parece ser da palavra do Senhor. Parece que está seguindo a palavra do Senhor. Parece que está seguindo os ensinamentos de Deus. Só parece. Agora por isso que eu disse,
para descobrir um falso profeta não é pela profecia. A profecia a gente descobre a falsa profecia. Até porque a gente se empolga também, irmãos. Você que é profeta, pode se empolgar também. Você que é mestre, pode se empolgar também. Quem é pastor, pode se empolgar também. Depois se corrige e volta para os trilhos do Senhor. Agora, isso aí, por isso que é bom fazer a distinção entre o ensino, a profecia e o cuidado. Agora, o que eu estou falando, que Judas está ensinando, é identificar os falsos pessoas, mestres, profetas e pastores. Como é que eles vão dizer que são falsos? Pelos frutos. É por isso que a gente tem que esperar o fruto. É por isso que a gente tem que esperar como é que ele se comporta. É por isso que a gente tem que esperar como é que ele reage. É por isso que a gente tem que esperar como é que ele reage diante de alguns testes, seja de Deus, seja da liderança. É por isso que a gente tem que esperar como é que ele se comporta no meio do povo. É preciso esperar os frutos. Os frutos identificam quem são as pessoas, quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Obrigado. Quem são aqueles que realmente devem ser respeitados e quem deve ser ignorados. E ele ensina, olha, você que tem autoridade, você não precisa desrespeitar, abusar da sua autoridade. E você que está sob a autoridade, que todos nós, irmãos, seja a autoridade que for, está sob a autoridade de alguém. Alguém está sob nossa autoridade. Ou, melhor dizendo, a gente responde a alguém. Não desrespeita a autoridade. O perfil de um verdadeiro cristão. A questão não é ser bom mestre. A questão não é ser bom profeta. A questão não é ser bom pastor. Porque bom mestre é Deus. Bom profeta é Jesus. Bom pastor é Jesus. A questão é ser bom cristão, bom discípulo de Cristo. É se sujeitar às autoridades? Não. Se sujeitar uns aos outros. Cada um veja o próximo como maior do que si. E assim todos, vendo cada um maior do que todos, ficam todo mundo igual. Como é que a gente vai conseguir todo mundo igual na igreja? Quando eu entender que cada um dos meus irmãos, seja criança, seja idosa, eles são maiores do que eu. E igualmente os irmãos. Quantos estão entendendo? Digam amém. A outra questão que Judas usa, que não está em lugar nenhum da Bíblia. E esse atiça a imaginação da turma que gosta de ser, né, que gosta de uma fofoca, né? Fofoca não é o termo bem exato. Aquele pessoal que gosta de aquele negócio que está tudo planejado, né? Está tudo organizado. Como é que fala? Tudo que está acontecendo é porque está atendendo a interesses superiores. Vocês vão entender daqui a pouco. Versículo 14. Judas disse, e destes profetizou também Enoque, o sétimo de Adão. Até aqui, não tem lugar nenhum da Bíblia que Enoque, o homem que andou com Deus e foi tirado da terra por Deus, não experimentou a morte. A gente não sabe como foi o arrebatamento dele, se foi num piscar de olhos, ou se foi como o arrebatamento de Elias, em meio a fogo. A gente não sabe, a gente sabe que ele foi arrebatado, porque andava com Deus. Até aqui, até João, as cartas de João, a gente entendia, olha, eu estou falando de quem está lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, seguindo aqui a ordem. Até aqui, a gente só sabia de Enoque duas coisas. Era o sétimo depois de Adão. E andou com Deus. Aliás, 3. E Deus para si o tirou e tomou. Aí chega aqui, a gente vai, e depois em Hebreus vai mostrar como Enoque também, alguma coisa, mas não revela muita coisa acerca de Enoque. Mas aqui Judas vai revelar outra coisa de Enoque, que Enoque era profeta. E a gente não deveria se espantar com isso aqui não, irmãos. Porque quem anda com Deus tem palavra para dar para o povo. Quem anda com Deus tem uma boa palavra profética para dar àquele que está ao seu lado. Porque Jesus, a profecia diz, olha, quando eu derramar do meu espírito sobre a face da carne, sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, ou seja, ainda terão expectativas. Os novos terão visões, ou seja, além de sonhos e expectativas, ainda saberão como alcançá-los. Mas ele também diz, as crianças, os jovens e os adultos profetizarão.
Porque todos, depois que Jesus mandar o Espírito, todos poderiam entrar na presença de Deus. E quem entra na presença de Deus, quando encontra o irmão que está cabisbaixo, tem uma palavra profética de ânimo. Quem anda na presença de Deus, quando encontra alguém que está no erro, tem uma palavra profética de correção. Quem anda na presença de Deus, quando encontra alguém com dificuldade de manter a sua fé, tem uma palavra de Deus de edificação. Aleluia! Quer ter palavra profética? Ande com Deus. Quer ter palavra profética? Viva com Deus. Quer ter palavra profética? Esteja momento com Deus, porque Deus dá a palavra àqueles que têm comunhão com Ele. É só ter comunhão com Deus. Crianças podem ter comunhão com Deus. Adolescentes devem ter comunhão com Deus. Jovens precisam entender que precisam ter comunhão com Deus. Adultos e idosos precisam entender que precisam ter comunhão com Deus. E que tem palavra profética. Então isso aqui não é nenhuma novidade. A novidade vem a seguir. Muitos até exageram, né? Que Judas disse que Enoque tinha um livro. Primeira vez que eu dei um estudo sobre isso aqui no curso teológico, e depois em Caldas da Rainha, que eu fiz um estudo expositivo da carta de Judas, com 7 mensagens, em 25 versículos. Eu falei, olha, em nenhum lugar da Bíblia tem dizendo que existe um livro de Enoque. Uns 2 ou 3 perguntam, mas pastor Hilo, Judas. Judas não disse que Enoque tinha um livro. Eu já vi em todas as possíveis traduções que eu consigo entender, e nenhuma delas diz que Judas tinha, ou Enoque tinha um livro, ou escreveu um livro, ou as suas profecias viraram um livro. Está dizendo que ele era profeta, e profetizou também Enoque. É porque a gente tem um livro apócrifo, que se chama Enoque, primeiro e segundo Enoque, e esse livro é cheio de mistérios, né? Cheio daquela fantasia de anjos tendo relacionamento com mulheres, com humanos. Tem toda aquela fantasia criada de gigantes, explicar por que construíram as pedras, por que construíram as pirâmides. Tudo fantasia, irmãos. Se você olhar ali, são 2, 3 profecias que Enoque eles pegaram da tradição oral de Israel e colocaram lá, mas tudo fantasia. Ela mesma, por si só, não consegue ter uma régua ou um queno entre ela mesma, inclusive, que dirá com toda a palavra. Ela não tem um equilíbrio entre ele mesmo. Eu não tenho tempo, mas eu poderia explicar o que tem lá, que ela mesma, em si mesma, se contradiz. Mas as profecias de Enoque, não. As profecias de Enoque eram para o seu tempo. Mas Judas teve acesso a uma das profecias de Enoque. Qual era a profecia de Enoque? A profecia de que no tempo do fim, lembra dos profetas que eu falei? Dos falsos mestres, dos falsos pastores, que eles se levantariam de dentro do meio do povo de Deus para desviar o povo de Deus. Judas disse, olha, no tempo final, teremos falsos profetas, falsos mestres. E não se espantem com isso. Enoque, o 7º depois de Adão, já profetizou sobre isso. Aí depois ele faz um recurso de oratória, que ele faz, olha, o primeiro a profetizar sobre isso foi o 7º da geração humana, o 7º depois de Adão, e os apóstolos de Cristo também. Os apóstolos, ele está falando aí os 12, e os 12 já com a substituição de Judas, eles também ensinaram ao povo de Deus, que no tempo final se levantariam falsos mestres, falsos profetas, que tentariam tirar o povo de Deus do seu caminho, levando-se em vaidades, presta atenção, vaidades, levando-se em obscenidades e desrespeito à autoridade. Ou seja, Judas está falando aqui, olha, esse negócio aí não é para surpreender você não. Não, ele está falando aqui 70, 80 anos depois de Cristo, depois da igreja ser inaugurada. Não é nem depois de Cristo, é depois da igreja ser inaugurada. Ele já via isso acontecendo naquele tempo. Aí eu te pergunto, você já não viu isso aqui nesse tempo atual de 2023 não? Falsos profetas que se levantam
que você ouve a mensagem dele e fica até confuso, mas parece que essa mensagem é boa. Mas quando você vai ver o testemunho dele, obsceno, desrespeitador de autoridade, leviano nos seus tratos, mal pagador. Ô irmãos, está tudo escrito na palavra de Deus. Está tudo revelado na palavra de Deus. E Deus tirou para o penúltimo livro da Bíblia, antes da revelação mostrar, olha, dos últimos tempos falsos, os falsos se levantariam, nos últimos tempos os falsos se mostrariam, nos últimos tempos os falsos falariam, enganariam, mas os seus frutos seriam esses. Não sigam estas pessoas, não creiam em suas palavras, não façam o que eles façam. A profecia é: eis que é vindo do Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente, Judas é bem redundante em algumas coisas, impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são, aí vamos a outra característica, murmuradores. Por isso que nós precisamos vigiar com a murmuração. Queixosos da sua sorte. Se eu tivesse o que o pastor Wellington tem, eu faria melhor. Se eu tivesse o que o presbítero Hamilton tem, eu fazia mais. Se eu tivesse, queixosos de sua própria sorte. Se eu tivesse o dinheiro de fulano de tal, eu faria melhor, ou faria mais. Sempre se queixam da sua sorte, andando segundo as suas próprias paixões. Na nossa tradução é concupiscência, paixões. Ou seja, ele é apaixonado por uma coisa, ele não obedece à palavra de Deus, ele vai e tem prazer com suas próprias paixões, admirando pessoas por causa do interesse. Está aqui a característica. Mas a mensagem em si não é isso. Porque aqui há um povo de Deus. Aqui há um povo que foi lavado, comprado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Aqui há um povo de Deus que quer permanecer fiel a Deus. Aqui há pessoas que querem permanecer na sua santa presença, que querem viver santidade, que querem servi-lo a Ele com santidade, que querem adorar a Ele com santidade. Aqui há pessoas que querem morar com Ele nas mansões celestiais. Aqui há pessoas que amam a Ele de todo o seu coração, com toda a sua força. Aqui há pessoas que querem viver realmente o reino de Deus e a sua justiça. A mensagem é para que nós possamos identificar esses falsos mestres e não seguirmos as suas instruções. Mas a mensagem aqui nesta manhã é para como devemos reagir a eles. Como é que eu reajo a esses homens? Confrontando? Não, foi ensinado. Eu não preciso abusar da minha autoridade. Eu, como pastor, eu tenho autoridade, irmãos, para lidar com lobo. Lobo, eu tenho autoridade para escorraçar ele. Sabia disso? Se eu identificar que uma pessoa é lobo, eu tenho um dever espiritual de expulsar essa pessoa. Se eu identificar lobo, eu tenho esse dever. O problema é esse, irmãos. É por isso que vocês precisam orar, para que o pastor da igreja tenha o dom de discernimento de espírito. E eu preciso orar também, para que Deus me dê o dom de discernimento de espírito. Mas a igreja precisa ajudar o pastor nesse sentido, seja que ele quem for. Deus, dê a ele o dom de discernimento, para que ele discirna. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não posso mexer com joio. Às vezes a gente identifica, né, uns joios por aí. Bode. Esse pessoal não precisa mexer, não. Deus mesmo trata com elas. É Deus quem vai fazer a diferença. É Deus quem vai fazer a separação entre joio e trigo. É Deus que vai fazer a separação entre ovelhas e bodes. É Deus. É Deus que vai fazer a separação dos peixes bons e dos peixes maus. É Deus. Então, enquanto eu não tenho discernimento, é joelho no chão e boca no pó.
que Deus vai dando vitória ao povo de Deus, ao povo dele. E palavra. Mas eu preciso fazer coisa, você precisa fazer uma coisinha. Você precisa entender que você precisa se edificar. Veja o texto que lemos. Irmãos, amados, edifiquem-se. Vamos aqui usar o singular. Está no plural. Edifiquem a si mesmos. Mas veja que não está no singular. Está no plural. Edifiquem-se, edifiquem-vos a vós mesmos. A Defenses de Santarém, edifiquem-vos a vós mesmos. Nós, a Defenses, precisamos nos edificar. Pastor, nós estamos em tempo de guerra, vamos edificar o quê? Vamos edificar muros que protejam-nos contra os ataques de Satanás. Pastor, vamos edificar o quê em tempo de guerra? Vamos edificar castelos. Pastor, vamos fazer o que em tempo de guerra? Vamos destruir fortalezas, porque está escrito que em nós temos a palavra de Deus que destrói toda a fortaleza de Satanás. Mas como é que eu destruo fortaleza de Satanás? Eu preciso também construir a nossa fortaleza de Cristo, a nossa fé. A nossa fé, qual é a sua fortaleza? Quando Paulo usa o símbolo do escudo como a parte da fé, ele está usando a sua fortaleza, não está exatamente na sua espada, que é uma fortaleza também, não exatamente no capacete, mas a sua fortaleza está no escudo. Usa o escudo que vai tirar, que vai fazer com que a sua cabeça, com que o seu corpo, com a verdade não seja atingida pelos dardos inflamados de Satanás. Ou seja, use a fé. A tua proteção é a fé, a tua fortaleza é a fé, a tua muralha é a fé. Nós precisamos nos edificar em fé. Povo de Deus, acredite em Jesus, acredite no Rei dos Reis, acredite que Ele nasceu de uma virgem, acredite que Ele é o Filho de Deus, acredite que Ele andou nesta terra, acredite que Ele morreu na cruz do Calvário, mas também acredite, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está pronto para voltar, para buscar a sua igreja. É por isso que você precisa vir para a igreja, para você ouvir a palavra de Deus, dizendo que você precisa se consertar, porque Jesus está vindo. É por isso que você vem à igreja, não é para você ter comunhão uns com os outros, que isso a gente tem em outros lugares também. Por que muitas pessoas estão saindo da igreja? Porque estão entendendo a igreja como uma coisa errada, como um lugar de clube social. Não! Igreja é casa de oração, igreja é casa de palavra, igreja é algo espiritual, é quando a minha fé é edificada. Quando eu estou cansado, Deus manda uma palavra que renova as minhas forças, e eu mantenho em fé, a minha fé não é atingida. Quando eu estou errado, eu recebo uma palavra que corrige os meus caminhos, e a minha fé continua intacta. Quando eu estou querendo construir algo em Deus, eu recebo uma palavra de encorajamento e edifico aquilo que Deus mandou eu edificar. Os pais edificam a casa, aleluia, mas edificam porque Deus está ajudando a edificar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você precisa dar corpo de Cristo para edificar a sua fé. Igreja é para isso. Jesus expulsou os cambistas que estavam fazendo do templo de Deus negócios. Veja que não era proibido fazer negócio, tanto que na lei tem especificando que você poderia fazer negócio, porque tinha muitas pessoas que tinham seus animais que era longe, então eles iam entregar os dízimos, então podia fazer negócio. O problema é que as pessoas envolvidas pelos cambistas, pelos mercadores da fé, ensinadas pelos falsos mestres, profetas e pastores, estavam sendo ensinadas a não mais entregar o seu louvor, a sua adoração, o seu serviço ao Senhor de maneira santa,
de maneira fiel. Estava ensinando que se você comprasse, já resolvia o seu problema. Aqui você é ensinado que o teu dízimo não te salva. O teu dízimo até te protege a sua parte financeira, mas não protege o teu corpo, não protege a tua alma. Quem te protege é Deus. Você precisa adorar a Deus, você precisa servir a Deus, mas você precisa se santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Edificando-vos a vós mesmos, ou seja, construindo vocês mesmos, nós mesmos, construindo a nossa santíssima fé. E como é que a gente constrói essas coisas? É um passo de cada vez, orando. Por isso que Jesus disse: minha casa será casa de oração. Você, quando ora, você acessa o reino de Deus. Você, quando ora, você dá legalidade ao Espírito Santo de comandar, de te liderar. Você, quando ora, você encontra o caminho da unção. Quando você ora, você conhece os dons. Quando você ora, você acessa a Deus. Quando você ora, você é mais forte na sua natureza carnal. E quando você ora, você é forte na natureza espiritual. E nada impede um homem e uma mulher de Deus que ora, que está em oração. Por isso que Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Só que temos nós, né? Quem é que estraga tudo? Quem é que estraga tudo? Aí ele vai ensinar: conservai a vós mesmo no amor de Deus. Ô irmão, o que nos uniu, o que te trouxe aqui esta manhã foi o amor de Deus. É o amor de Deus que nos une. É o amor de Deus que nos esconde. É o amor de Deus que nos fortalece. Então desenvolva o amor de Deus. Deixe o amor de Deus fluir de dentro de si, como um fruto do Espírito que te faz nova criatura, como um fruto do Espírito que te faz nova pessoa, como fruto do Espírito que te faz homem e mulher de Deus de verdade e não os falsos. E como é que a gente desenvolve esse amor? Entre a gente aqui, tendo misericórdia. Primeiro, tendo piedade daqueles que estão em dúvida. Está em dúvida? Não precisa brigar com ele porque está em dúvida, não. Senta com amor, como o apóstolo Paulo disse. Ensina com amor. Tem misericórdia. Ele pode ser alcançado pela palavra de Deus. Ele pode ser transformado. Ele pode ser mudado, mas passa pelo amor, tendo piedade dos que têm dúvida. Salva também, de maneira de arrebatamento do fogo, tendo misericórdia de alguns obscenos. Como é que a gente lida com os falsos profetas? E aqui vai o segredo de um cristão, que eu demorei a entender isso aqui. Como é que a gente lida com um falso profeta? Como é que a gente lida com os falsos pastores? O pastor, com a autoridade de Deus, sem abusar da sua autoridade, ele pode fazer um lobo. Pode não, deve fazer um lobo ser escorraçado. Porque uma pessoa que é lobo, irmãos, ele já está numa impiedade tão grande que entra naquilo que o escritor aos Hebreus disse: experimentou a verdade, experimentou a palavra, experimentou o amor de Deus, experimentou o Espírito Santo em sua plenitude, mas deixou ervas daninhas nascerem em seu coração, e agora estão irreconciliáveis diante de Deus. Depois eu explico esse texto para não criar confusão. Então, lobo a gente pode expulsar. Só que ainda assim, não esqueça como é que o arcanjo Miguel fez a obra do Senhor. Mas como é que a gente lida no meio do povo que às vezes a gente não sabe se é lobo, ou se é só bode, ou se é só joio, ou se é só peixe mau, peixe fraco? Como é que a gente lida com ele? Tendo a misericórdia. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Então nós somos obrigados a exercer misericórdia. É a misericórdia, irmãos. Nós podemos ser misericordiosos. Nós podemos viver em misericórdia.
Ah, pastor, mas daí também está dizendo que eu preciso ser com temor. Mas é com temor mesmo. Não é nem 8 nem 80, é no equilíbrio da palavra de Deus, é no equilíbrio do reino de Deus, é com temor mesmo, às vezes até se afastando das roupas deles, mas tenha misericórdia, porque a salvação não fala-se dele. O que Judas está falando do povo de Deus. É por isso que eu faço questão. Eu não estou pregando para lobo, eu não estou pregando para falso profeta, eu não estou pregando para falso mestre, eu estou pregando para os filhos de Deus, para os eleitos e comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Eu estou pregando para a noiva de Cristo, eu estou pregando para a igreja que é santa, que é pura, que é imaculada. Eu estou pregando para você viver em misericórdia, em temor, para você viver em amor, para nos edificarmos a nós mesmos. E deixa que Deus vai tirando a árvore que não foi plantada, deixa que Deus vai expulsando aquilo que as autoridades humanas não conseguem entender, e mesmo que quando vai usar, não use a sua autoridade, ou abuse da sua autoridade, deixa que Deus, Ele tem toda a autoridade, e Ele faz todas as coisas acontecerem. Deixa Deus. Então, meus amados irmãos, o que é construir em tempo de guerra? Construir em tempo de guerra é nos unir. É nos unir. Nos unirmos. Conjugar o verbo certo. Nos unirmos. Isso é construir no tempo de guerra. Mas o irmão fulano de tal falando um sotaque estranho, não gosto daquele sotaque daquele irmão. Mas ele é meu irmão. Se Deus me permitiu viver com Ele nesse tempo aqui na terra, lá nos céus a gente vai estar junto também, e é eternidade. Então vai se acostumando com o sotaque do irmão. Mas eu não gosto do jeito que esse irmão anda aqui. Não, vai unindo. Em amor, em temor, em misericórdia. Pois é assim que as pessoas vão lá olhar de fora. Verdadeiramente Deus mandou o seu filho. Verdadeiramente Deus mandou o seu filho. Aqui está uma prova de que verdadeiramente Deus mandou o seu filho. Podem vir falsos profetas para o nosso meio. Pode nascer no meio de nós falsos profetas e falsos mestres. Mas descansa no poder de Deus. Defenda a tua fé. Guarda a tua fé. Não desista da promessa de Deus para a tua vida. Não desista das misericórdias de Deus sobre a tua vida. Não desista de experimentar o amor de Deus na tua vida. Não desista de experimentar a alegria de Deus na tua vida. Não desista de sentir a paz de Deus na tua vida. Guarda a tua fé. É ela que vai agradar a Deus, e é ela que vai te levar para as mansões celestiais. A igreja pode se de pé em nome do Senhor Jesus.